Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui. Eu estou muito feliz por poder finalmente inicializar esse projeto. Eu tinha esse projeto em mente já faz um tempo, mas eu tive algumas dificuldades e agora, graças a Deus, é muito bom que eu consegui colocar tudo que está alinhado em dia e agora a gente vai começar uma série de vídeos aqui neste canal falando sobre o Evangelho de Cristo, de santidade, de vida cristã. Eu acho que é um conteúdo muito edificante, vai ser bastante interessante poder abordar esses temas e poder trazer essa essência cristã novamente aqui para as nossas vidas. Quando a gente se converte, né, reconhece que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, a Bíblia vai dizer que quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo convence o homem do pecado e ele vai até Jesus, diz que nova criatura é. E esse é literalmente o ato do batismo, é você enterrar o velho homem e aí nasce um novo homem, né? Até Jesus fala para Nicodemos que aquele que quer ver o reino dos céus, aquele que quer ver Deus, precisa renascer. São três coisas que vão definir a nossa vida cristã, né? Como eu acabei de falar, a forma que nós lidamos com Deus, a forma que nós lidamos com as outras pessoas e a forma que nós lidamos conosco, né? Com nós mesmos. Então, todas essas coisas vão ser mudadas com o tempo. Eu vim te falar de coisas fundamentais na vida do cristão. A primeira coisa que a gente muda é a maneira que nós vemos Deus. Se você pesquisar pelas pessoas ou no Google, tem muitas visões do que representa Deus para as pessoas. Mas eu quero te falar uma visão que a Bíblia nos ensina e que tem que ser a visão de todo cristão. O Deus, ele é acima de tudo e de qualquer coisa. Então nós passamos de deixar de enxergar é um Deus que criou todas as coisas e ele não tem interferência na minha vida e eu vou satisfazer os meus próprios desejos, não vou fazer isso e aquilo porque não tenho ligação com ele. Agora você vai pensar da seguinte forma: esse Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas, ele me criou. Ele tem poder sobre a minha vida. Eu sou submisso à vontade dele e agora eu preciso buscar ter afinidade com ele, ter relacionamento, buscar agradar ele, viver em conexão com ele. É lógico que nós vamos errar, nós somos imperfeitos, vai ter momentos que nós vamos ter desânimos, né? Eu gosto de ser sincera, né? Mas sempre buscar a Deus em todas as coisas. E como o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu amor, da tua alma, teu coração, você vai buscar a Deus em primeiro lugar. Quando nós não somos convertidos, nós costumamos buscar as coisas da vida. O que é as coisas da vida? É os nossos sustentos, os nossos sonhos. Não que isso seja pecado, tá, gente? A gente vai continuar buscando nosso sustento, buscando os nossos sonhos, mas agora de uma visão diferente, tá? Ele em primeiro lugar. E todas as outras coisas que você for fazer vão ser consequências desse relacionamento seu com Deus. É necessário que a gente viva uma vida de intimidade com o Senhor. E como é que a gente vive essa vida de intimidade com o Senhor? Lendo a palavra de Deus, frequentando reuniões, fazendo cultos a Deus, fazendo adoração a Deus. Oração, gente, oração é tudo. Oração é o nosso momento de conversa com o Senhor. E também praticando boas obras também é uma forma de louvar a Deus, né? Mas eu vou focar aqui na nossa intimidade com o Senhor. Antes, nós não tínhamos nenhuma ligação com Deus, ou se tínhamos, a gente tinha aquele costume de, hoje eu vou orar para Deus fazer aquela tal coisa para mim, né? E só lembrava de Deus quando tava precisando, né? Hoje em dia não, são todos os dias, precisamos orar todos os dias, ler a palavra todos os dias. Eu sei que não é fácil, eu mesmo, gente, eu não consigo fazer isso todos os dias, mas eu tô tentando melhorar, porque a gente precisa se esforçar.
o foco nosso é a vida eterna. Então nós precisamos viver a nossa vida como se a vida eterna já tivesse chegado. Então, por mais que nós vamos passar por lutas, aflições, por tentações, nós vamos viver como se a nova vida, a nova criação de Deus, né, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, já tivesse chegado. Nós não vamos viver esse mundo como os conformes que eles nos pregam. Então, nós vamos viver uma vida de intimidade com o Senhor. Se antes nós não tínhamos costume de orar, de ir na igreja, de ler a palavra de Deus, essas coisas ficaram para trás e agora nós vamos ter o costume de todos os dias entrar em contato com o Senhor. Pensa que o Senhor, Ele é teu amigo, Ele é teu Pai, né? Deus Pai. E você fala com os seus pais, você fala com os seus amigos, você quer, quando você está perto de uma pessoa que gosta de você e você gosta dela de volta, você quer conversar, você quer estar presente, né? Sentir a presença da pessoa. Então, quando nós estamos com Deus, né, quando nós nos convertemos, nós começamos a não só gostar, mas sim necessitar da presença de Deus na nossa vida. Segundo ponto importante na mudança da vida de um cristão após convertido é a maneira que um cristão vai tratar as outras pessoas. Né? Como eu falei para vocês dos três princípios básicos, e a segunda delas é como nós vamos tratar as pessoas. Jesus, ele dá muitos ensinamentos, mas um dos ensinamentos mais importantes depois de amar a Deus sobre todas as coisas é a maneira que nós nos comportamos diante das outras pessoas, como nós tratamos as outras pessoas, como nós devemos tratar as outras pessoas. Jesus, ele é conhecido pelo mundo afora por ser amoroso, por ser misericordioso, por ser justo, né? Por ser um bom pastor, por ter amor ao próximo. E nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo, somos mini-cristos, né? Somos tentando imitar o modelo que é Jesus Cristo. Nós precisamos também fazer como ele fez. E assim que nós devemos fazer com as pessoas, nós devemos ter misericórdia das pessoas, devemos ajudar o nosso próximo, seja uma ajuda, seja um conselho que você vai dar, seja ajuda financeira, seja o que for, nós precisamos ajudar as outras pessoas. Nós precisamos praticar as boas obras, não para sermos merecedores ou dignos de alguma coisa, porque isso nós não somos, mas é a nossa obrigação como cristãos ajudar o nosso próximo. E quando eu falo nosso próximo, não é somente o irmão da igreja ou o seu amigo que você gosta muito. Um ato que Jesus vai dizer: eu só amo aqueles que me amam, eu não tenho galardão nenhum. Então nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então nós vamos mudar a nossa conduta. Se antes nós éramos pessoas vingativas, pessoas que tínhamos raiva das outras pessoas, pessoas que passavam a perna nas pessoas, faziam fofoca sobre as outras pessoas, se nós vimos uma pessoa numa situação e a gente podia ajudar e a gente ignorava, essas coisas a gente vai deixar para trás. E nós vamos deixar o nosso orgulho de lado, de pegar o orgulho assim, jogar fora e praticar essas coisas. Mas fala, Larissa, mas aquela pessoa fez não sei o que pra mim, ela me magoou muito. Pois é, infelizmente essa pessoa te machucou. Eu entendo a sua dor, mas Jesus diz que nós precisamos perdoar. E aquele mesmo aquele que nos faz mal. Então, tá vendo como é uma mudança de vida radical? Tá vendo que quando chega nesse segundo ponto, no primeiro ponto até as pessoas concordam ali, e chega nesse segundo ponto, que é mudar essa conduta de vida, como a gente trata as pessoas, especificamente as pessoas que fizeram mal pra gente, que talvez a gente não tenha aquele afeto, não tenha aquele carinho. As pessoas já começam a falar assim: ah, não vai dar não, sabe por quê? Porque o orgulho é maior. Então é aí que Jesus Cristo entra. É aí que nós precisamos tirar o orgulho do nosso coração. É lógico que não vai ser literalmente pegar com a mão e jogar fora, vai ser coisas que nós vamos trabalhando aos poucos, mas vocês vão ter muitas oportunidades na vida que vocês
vão dizer, não, a pessoa fez tal coisa para mim e é justo que eu faça em troca. Mas quando se trata de Jesus Cristo, é deixar o orgulho de lado, deixar a nossa verdade de lado e aplicar a verdade de Cristo. Através dessa terceira conduta é que a primeira e a segunda vão ser concretizadas. Vou explicar por quê. A terceira coisa é a maneira que nós nos tratamos. Como assim, Larissa, a maneira que eu me trato? Bom, a gente vai começar a entender que agora como que o nosso corpo, a nossa mente funciona. Nós vamos começar a entender que as minhas vontades, os meus desejos, as coisas que eu sonho, se elas não estão de acordo com a vontade de Deus, né? Voltando lá para o meu primeiro ponto, que é a vontade de Deus, a Bíblia ela vai relatar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aí o terceiro ponto é justamente esse sacrifício que nós precisamos fazer, que é deixar os nossos desejos de lado. E eu falo que esse terceiro ponto é onde a maioria das pessoas acabam até desistindo de seguir a Jesus. Porque as pessoas até concordam em ter um relacionamento com Deus, até concordam em fazer boas obras para o próximo, mas quando se trata de renunciar os seus desejos, aí pega, né? E não é fácil, gente, é difícil. O que significa renunciar os meus desejos, as minhas vontades? Primeiro, isso envolve muita coisa. Por exemplo, relacionada na parte sexual, né? Muitas pessoas, o mundo de hoje em dia, ele vai te dizer que você é livre, que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. E isso é a doutrina do mundo. A gente tá aqui dizendo o seguinte: se você quer ser cristão, se você quer ser um seguidor de Cristo, essa ideia não cabe mais aqui. Sabe por quê? Jesus ele vai falar que a porta ela é estreita. E sabe por que ela é estreita? Em vários sentidos. Mas sabe qual que é o sentido o que eu acho mais legal quando Jesus fala que a porta é estreita? É que quando a gente vai passar num lugar pequeno, a gente precisa se espremer, a gente precisa até às vezes se curvar. E é exatamente assim, quando a gente entra no caminho de Deus, que é Jesus, nós precisamos nos espremer e nos curvar, deixando as nossas vontades, o nosso egoísmo, os nossos sonhos que vão contra a palavra do Senhor. Então, muitas pessoas acabam desistindo, acabam se assustando por causa que esse terceiro ponto ele é muito importante, importantíssimo, né? E eu deixar de fazer as coisas que eu quero para viver a vontade de Deus se chama sacrifício. Pegue a sua cruz e siga-me. Olha só, aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim não é digno de mim. Olha só, Jesus ele fala palavras duras que a gente escuta e fala, nossa. Mas Jesus não tem que falar o que a gente quer ouvir, mas sim o que a gente precisa ouvir. Então, se o Espírito Santo está te convencendo do pecado e está te convidando a largar os vícios que você tem, a largar todo tipo de pecado que te afasta de Deus, que prejudica o teu próximo, por mais que você goste muito, mas goste muito desse pecado, você vai começar a entender que você vai começar a gostar mais do Senhor Jesus do que desse pecado. Então, esses pecados que a gente carrega durante a vida, o Senhor perdoou, está perdoado, mas nós precisamos deixar ele no passado. Aquelas coisas que nós cometimos, que o nosso velho homem cometia, nós precisamos mudar. Isso é o verdadeiro evangelho. Esses 3 pontos que eu estou falando para você é o verdadeiro evangelho. Hoje em dia as pessoas distorcem, as pessoas falam que você pode viver com um pé na graça, né, e um pé no mundo. Não pode, não tem como. Jesus fala, não tem como servir a 2 senhores. Ou você há de amar um ou odiar um outro. Quando você ama Jesus, você odeia o pecado. Mas quando você ama o pecado,
infelizmente você está odiando a Jesus. Então, nós precisamos deixar essas práticas lá atrás, né? Não é uma coisa do dia para noite, você não vai acordar renovado, é uma coisa que vai exigir paciência, vai exigir execução, vai exigir que você pratique todos os dias. Saiba que você vai sofrer tentações para cometer esse tipo de pecado, mas saiba que Deus, ele é maior que qualquer pecado, ele é fiel e ele nos prometeu dar o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, para nos guiar, né, para nos ajudar. Vou usar até o que Jesus falou, né? O meu reino não é deste mundo. Então, se a gente deixa de praticar certas coisas porque o Espírito Santo nos convenceu que aquilo não é bom, que aquilo não convém, que aquilo só vai trazer destruição, não vai trazer nenhum tipo de benefício, pelo contrário, só vai estragar o teu relacionamento com Deus, nós precisamos nos abster dessas coisas e viver uma vida nova. Sabe por quê? Porque nós vivemos para a glória eterna. Talvez as pessoas falam, mas se eu não praticar isso aqui, se eu não fazer essa coisa aqui, a vida só se vive uma vez, né? Então não posso fazer tudo que eu quero. Não. Nós cristãos, né? Estou falando como os cristãos pensam. Nós sabemos que essa vida, ela não finda aqui. Nós todos vamos enfrentar a morte, mas nós cremos que Jesus Cristo vai vir e ressuscitar todos os mortos. E nós vamos começar a viver uma vida nova, a nova criação de Deus. Então, quando nós deixamos de praticar algumas coisas, além de ser por amor a Deus, né, por amor ao próximo, por amor a nós mesmos, nós também pensamos na nossa vida futura e nós deixamos essa vida terrena passar. Nós vivemos aqui como se nós fôssemos apenas estrangeiros, estando aqui de passagem. Então, para a gente conseguir se aproximar de Deus, viver o evangelho genuíno, viver a vida cristã genuinamente, nós precisamos viver na santidade. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Precisamos viver debaixo do sangue de Jesus, coberto com a sua justiça, e precisamos viver do lado de Deus, sermos amigos de Deus, porque aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Então hoje eu te convido a fazer parte dessa família, desse corpo onde a cabeça é Jesus Cristo. E esse corpo precisa de membros, né? Esse corpo tem vários membros e esse corpo precisa de você, né? Jesus está te convidando, olha que honra, o próprio Jesus está te chamando. E se você pensar, mas eu sou tão fraquinho, mas será que eu vou conseguir? Tenha fé que Jesus, ele é poderoso o suficiente para mudar você. Para finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma oração por você que está assistindo aí do outro lado da tela. Então, feche os seus olhos, tá? E eu vou orar por você. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, dessa pessoa que está nos assistindo, de ela poder entender, Pai, um pouco da tua vontade. E, Pai, eu sei que essa pessoa que está do outro lado da tela, ela pensa, Pai, que ela não vai conseguir. Ela reconhece que a sua vida, ela tá cheia de coisas ruins, cheia de pecados, cheia de muitas cargas e pesos. Mas a boa notícia, né, é que o Senhor, ele é maior que o pecado, maior que as nossas iniquidades. E o teu amor por nós também é maior que isso. Então, com sua infinita misericórdia, Pai, o Senhor está oferecendo para essa pessoa que está nos assistindo, Pai, perdão, misericórdia, amor. E, Pai, nós sabemos que o Senhor é amor, mas nós sabemos que o Senhor também é justiça. Então, faça justiça no nosso coração. Tira, Pai, toda mancha de pecado, Pai. Eu sei que o Senhor já nos perdoou, né? Quando nós nos arrependemos, o Senhor já nos perdoou. Mas, Pai, nós queremos agora te pedir, Pai, essa fraqueza que faz a gente cair sempre no mesmo pecado. No nome de Jesus, Pai, tira ela agora do nosso coração. Dá-nos força, Pai, para quando vier a tentação, Pai, nós podemos
clamar pelo sangue de Jesus e Ele vir nos cobrir e nos livrar do mal, Pai. Pai, essa pessoa que está assistindo, Pai, perdoa ela dos pecados dela, Pai. Se ela está assistindo esse vídeo, se ela clicou nesse vídeo, é porque o Senhor sabe o que é melhor para ela, Pai. Então dê sabedoria e entendimento para que ela entenda, Pai, que para estar perto de você, perto da tua santidade, que é um privilégio para nós, é necessário que nós abandonemos essas coisas que nós viemos trazendo desde o nosso nascimento, o pecado que nós sempre cometemos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar com o Senhor, que através do sacrifício de Jesus, Ele nos deu livre acesso. Pai, coloca no coração dessa pessoa, Pai, o desejo de te buscar todos os dias, de te amar sobre todas as coisas, de amar o próximo e até os seus inimigos. E também, Pai, dá graça dessa pessoa abandonar os seus próprios desejos e entender que a tua vontade, Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que quando o Senhor nos dá regra, que quando o Senhor nos põe limite, que essa pessoa entenda, Pai, que o Senhor não faz isso porque o Senhor é ruim ou porque o Senhor simplesmente quer bloquear alguma coisa. Ponha sabedoria dela, Pai, através do Espírito Santo, para que essa pessoa entenda que quando o Senhor fala não, é porque o Senhor, Ele é onipotente, é onipresente. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. E quando o Senhor fala não, é porque o Senhor é sábio, é muito mais sábio que nós, para entendermos o que nós precisamos para a nossa vida. Pai, muito obrigado por essa pessoa que está nos assistindo, porque o Senhor, Ele é tão bom que traz essas pessoas até o Senhor. Eu oro, te peço e te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. É isso, tá vendo? É simples, é um processo. Cada dia vamos vivendo uma renúncia e você vai ver que com o tempo as tentações vão ficar mais fáceis. Se você busca Deus, constantemente, você vai ver que clamando o sangue de Jesus é mais fácil suportar e não cair em tentação. É isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você conhece uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo e envia para ela, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, eu quero gravar bastante conteúdo sobre vida, conduta cristã e de deixar seu like. É isso, meu querido. Um beijo e fique com Deus.